Olá de novo, esse aqui é o terceiro vídeo da nossa aula de funções com várias variáveis, limites e continuidade. Nesse vídeo aqui eu vou continuar os exercícios de limite. No caso eu vou fazer o exercício 15 agora. E o exercício 15 nos dá o seguinte limite. Limite da função x² vezes y vezes e elevado a y sobre x² mais 4y². Onde x e y tende ambos a zero. Tá. Como a gente já viu na aula passada caminhos, a gente pode escolher alguns de novo. No caso aqui, onde x e y está tendendo, é zero, né? Essa função aqui vai tender a zero, o divisor vai para zero, e a gente não vai conseguir um limite, né? Então, a gente pode tentar alguns caminhos. Eu vou tentar um aqui só para a gente ver o que pode acontecer. No caso, se eu escolhesse x igual a zero e y igual a y, o que eu teria? Eu já vou aplicar o limite direto, só para vocês verem. Eu teria 0² vezes y vezes e na y sobre 0² mais 4y². E tudo isso nos daria 0 sobre 4y². Isso tudo dá 0. Beleza? Se eu fizesse a mesma coisa, só que x igual a x e y, quer dizer, x tendendo a 0 e o y tendendo a y, a gente obteria a mesma coisa, né? Porque a gente tem um y aqui em cima multiplicando e embaixo não ia ter uma desigualdade, né? Tá. Então, o que eu posso fazer? Se a gente perceber uma coisa, olha, o nosso x, todos os nossos termos que tem x, eles têm um expoente, o dobro do expoente do y, né? Tanto em cima como embaixo. Dá pra ver aqui, ó, a gente tem x², né? E aqui a gente tem um y sozinho. Ou seja, esse cara tem o expoente, o x tem o dobro do expoente do y em cima. E embaixo é a mesma coisa, a gente tem x². Opa, perdi o foco. Pera aí. Perdão. Tá. A gente tem x² mais 4y², certo? E a gente tem no expoente de x o dobro do expoente de y. Então o que eu posso fazer? Eu posso escolher, deixa eu ver, para x tende a raiz de y, ou y tende x², mas vai dar na mesma. Tá. Se eu substituir esse cara no nosso limite, o que acontece? Eu vou ter x² ao quadrado, né? Que agora o nosso x é raiz de y, vezes y e na y, sobre y a quarta mais 4y², certo? Se eu cortar as nossas raízes com expoente do x, o que acontece? Em cima eu vou ter y, né? Vezes y e na y. Embaixo, raiz quarta elevada a quarta, raiz ao quadrado elevada a quarta dá y², né? Mais 4y². E perceba o que aconteceu. A gente vai ter um y² em cima, multiplicando e na y, sobre 5y². Opa, aqui é quadrado, né? É aqui, y vezes y, né? E como eu tenho y² em cima e embaixo, o que eu posso fazer? Eu posso cortá-los e eu vou ter que e na y sobre 5 é a resposta, né? Só que o nosso y no começo ele tendia a zero. Então, se eu aplicar o nosso limite aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter que
e na zero sobre 5 é igual a 1/5. E como esse limite é diferente desse limite, então nossa função inicial, quer dizer, nosso limite inicial, limite de x tendendo a y, tá, desculpe, tá, x e y tendendo a 0 e 0 da função x² vezes y e na y, x na quarta mais 4y² não existe quando x e y se aproxima de 0. Tá. Essa era bem tranquila, a função pode assustar um pouco, mas se vocês perceberem o padrão da função, vocês conseguem achar um jeito de encontrar outro valor para ela não existir. Caso os valores que vocês encontrem continuem sendo os mesmos, então a gente vai ter que fazer a mesma coisa que a gente fez no exercício 13, aplicar a definição de limite. Tá? Próximo exercício vai ser o exercício 17. Ele tem uma função também que assusta um pouco, limite de x e y tendendo a 0 e 0. E da função... Cadê a função? x² mais y², tudo sobre x² mais y² mais 1 dentro de uma raiz menos 1. Tá, deslocar um pouco aqui. Tá. Primeira coisa que a gente faz, a gente analisa a nossa função nesse ponto, né? O que limitaria a gente é o divisor, né? Em cima não tem problema, é um polinômio. Mas embaixo, se for igual a 0, a gente tem problema. E para x e y tendendo a 0, ou seja, isso morre, a gente vai ter raiz de 1. Raiz de 1 dá 1. Com esse menos 1, vai para 0 e se a gente dividir qualquer coisa por 0, vai para infinito, né? Então a gente tem um problema aqui embaixo. Então a gente tem que escolher alguns caminhos para poder resolver o exercício, né? Tá. Na verdade, a gente não precisa, mas eu vou escolher um caminho qualquer aqui. Eu vou escolher... Deixa eu ver. X igual a 0 e y igual a y. Se a gente fizer isso, a gente vai ter que 0 mais y², 0 mais y² mais 1, menos 1. A gente tem que y² mais 1, dentro da raiz menos 1. Se a gente aplicar o limite inicial para y, a gente vai ter 0 de novo, e vai dar raiz de 1 dá 1, menos 1 dá 0, então isso aqui a gente também não consegue utilizar. Se a gente escolher outros caminhos, a gente sempre vai chegar no mesmo problema. A gente vai continuar tendo esse divisor 0 aqui. Então, qual seria a saída? Se a gente perceber que... Perceber não. Se vocês lembrarem, quando a gente tem uma raiz embaixo de uma fração, o que a gente faz? A gente multiplica pelo conjugado, em cima e embaixo, e embaixo vai ficar só a parte inteira, né? Então vamos fazer isso. Limite de x e y tendendo ambos a 0 da função x² mais y² sobre raiz x² mais y² mais 1 menos 1, né? O que eu vou fazer? Vou fazer a multiplicação do conjugado, em cima e embaixo. Então vai ficar assim. x² mais y² mais 1 mais 1. Porque agora fica positivo, né?
Ou, no caso, eu deixaria esse negativo e esse ficar negativo também, mas tanto faz. X² mais y² mais 1. Tá. Essa fração está multiplicando essa. O que a gente vai obter? Vou escrever limite de novo de x e y tendendo a 0. Tá. Em cima a gente vai ter o quê? A gente vai ter... Pra falar a verdade, eu vou fazer a parte de baixo. Na parte de baixo eu vou ter o termo de dentro da... A gente vai ter essa raiz ao quadrado, né? Raiz ao quadrado morre, então fica x² mais y² mais 1. A raiz multiplicada com da própria raiz, só que positiva. E menos 1 multiplicado com a própria raiz dá menos a raiz, né? Então, o termo da raiz positiva vai anular com a raiz negativa. E vai sobrar também um negativo multiplicando 1, que vai dar menos 1. Beleza? E esse mais 1 morre com esse menos 1. Então, a gente vai ter simplesmente x² mais y² no divisor. Em cima, o que a gente vai ter? A gente vai ter x² mais y² multiplicando a parte positiva a parte do conjugado superior, né? Então vai ficar raiz de x² mais y² mais 1 mais 1. Só que só esse primeiro 1 está dentro da raiz. Fecha parênteses. E a gente vai ficar com o seguinte limite, né? X, y, ambos tendendo a 0, da função. E perceba que a gente tem x² mais y² embaixo e a mesma coisa em cima, né? Então a gente pode anular, ou seja, ficar um aqui e um embaixo. Então a gente fica simplesmente com essa função, né? Raiz de x² mais y² mais 1² mais 1. E esse limite aqui é o mesmo que esse. A gente só fez a radiciação, né? Então, se eu aplicar limite agora, eu não tenho problema nenhum. Então a gente vai... a gente não vai ter problema nenhum porque a raiz vai ficar positiva, né? Se o valor da raiz desse negativo, a gente teria problema. Mas no caso aqui, como a gente vai anular o x e o y² e vai sobrar 1, então não tem problema. Então eu vou aplicar direto. Então eu vou ficar com raiz de 0 mais 1 mais 1. Vai sobrar o quê? Raiz de 1 dá 1, mais 1, 2. Então o nosso limite deu 2. E ele existe. Tá, eu ia escrever aqui que existe, mas vocês já entenderam, né? Tá, vamos fazer o nosso penúltimo exercício agora. É o exercício... É bem tranquilo. É o exercício 31. Ele pede o seguinte: determine o maior conjunto no qual a função é contínua. Então, f de x e y, certo? 1 mais x² mais y², 1 menos x² menos y². Beleza? O que a gente verifica primeiro? Para que valores esse cara, o divisor, vai se tornar 0. Em cima, polinômio não tem problema. Embaixo, temos um polinômio, mas ele pode nos gerar 0. E a gente vai analisar onde ele pode nos dar 0. Então, vamos fazer isso. 1 menos x² menos y² tem que ser diferente de 0. Se eu mandar as nossas variáveis para o outro lado, eu vou ter o seguinte: eu vou ter que 1 é diferente de x² mais y², certo? E eu vou ter o seguinte: a gente sabe que x² mais y² é a equação de uma circunferência. E no caso aqui, ela tem raio 1. Ou seja, é essa figura aqui. E outra coisa, ela é centrada em 1, né? Não tem x menos alguma coisa, nem y menos alguma coisa. Quer dizer, ela é centrada em 0, né? Então, o centro dela está na origem. E ela tem
raio 1. Era para ser uma circunferência, mas dá para entender, né? x e y. Então, a nossa função é descontínua nesse intervalo. A gente poderia aplicar limite para ver se em algum desses pontos da circunferência a nossa função existe, mas como tem infinitos pontos da circunferência, a gente já pode dizer que a nossa função é descontínua e o conjunto onde que o exercício pede o seguinte, o maior conjunto no qual a função é contínua. Então, ela é contínua em R2, né? Tal que x quadrado mais y quadrado é diferente de 1. E essa é a resposta. Tá. Agora o último exercício é um exercício interessante, porque ele pede o seguinte. Agora a gente vai associar alguns conteúdos que a gente já viu nesse curso preparatório. Tá. Ele pede o seguinte: utilize coordenadas polares para determinar o limite, onde o r é maior que zero, ou seja, r tende a zero pela direita. E ele dá a seguinte função para nós: limite de x e y tendendo a zero, e a função é e menos, tá pegando? Tá. E menos x quadrado menos y quadrado menos 1, tudo sobre x quadrado mais y quadrado. Tá, o exercício pede pra gente usar coordenadas polares. Então, a gente vai ter que usar aquelas equações, né? X igual a r cosseno θ, y r seno θ. Só que, pelas variáveis que a gente tem, já dá pra gente usar direto r quadrado igual a x quadrado mais y quadrado. Se eu reescrever essa função para coordenadas polares, vai ficar o seguinte: limite de r tendendo... Como as duas tendem a zero, eu posso dizer que r tende a zero. Só que, como o exercício pede para r maior que zero, então a gente só pode aproximar pela direita. Beleza. E a nossa função modificada vai ficar assim: e elevado... Esse menos aqui, se eu fatorar, vai ficar assim, né? Então vai ficar menos, e x quadrado mais y quadrado é o nosso próprio r quadrado. Então vai ficar o seguinte: menos 1 sobre x quadrado y quadrado igual a r quadrado. Beleza? Tá. Agora a gente voltou para cálculo 1, né? A gente tem um limite de uma variável só. E eu não disse antes, mas não tinha nem motivo para isso. Quando a gente calcula limites para funções com n variáveis, a gente não pode usar algumas propriedades. Eu não vou saber dizer todas aqui, mas uma delas era o L'Hopital. O L'Hopital a gente não pode usar direto para funções de n variáveis, porque a gente deveria derivar em cima e embaixo pelas variáveis que a gente tem, né? Só que no caso, quando a gente tem mais de uma variável, já fica inválido calcular L'Hopital, porque eu não sei exatamente o motivo, mas a função ficaria grande e não seria algo aceito. Eu não sei exatamente o motivo, mas não é bem visível isso. Agora, para variáveis, ou para limite de uma única variável, a gente pode usar L'Hopital. E eu estou adiantando isso porque se a gente aplicar o r tendendo a zero pela direita, o que acontece? E elevado a zero, ou seja, se o meu r for zero aqui, não importa se é negativo ou ele é ao quadrado, o expoente vira zero, e qualquer número elevado a zero dá 1, né? Então vai ficar 1 menos 1, 0. Vai dar zero em cima.
E embaixo eu vou ter 0 elevado ao quadrado. Então, vou ter 0 embaixo também. Então, quando a gente tem esse tipo de coisa, ou em cima é dividido por 0, embaixo também, ou infinito em cima e embaixo infinito também, a gente pode usar L'Hopital, né? Então, vamos a isso. Tá. Se eu usar L'Hopital, o que acontece? 1 é constante, então não vai fazer diferença, né? Eu acho que vou escrever embaixo. Acho que cabe, né? Cabe. Se eu usar L'Hopital, a gente deriva em cima, né? Então, derivada de exponencial vai ficar menos 2r, que a gente está fazendo cadeia aqui, né? Eu estou derivando esse r quadrado. E a gente vai multiplicar o e, né? E a derivada do e é o próprio e, então não muda. Tá? Menos r quadrado. Menos 1 é constante, então a gente nem precisa escrever. Agora, embaixo, derivada de r quadrado dá 2r, né? E eu esqueci, mas isso aqui está dentro do limite. Limite. Tá. Se eu cortar esse 2r com esse 2r, eu vou ter que o nosso limite de r tendendo a 0 pela direita vai ser menos e na menos r quadrado sobre 1, né? E se eu aplicar o nosso limite, eu vou ter o quê? Vai ser menos e na 0 sobre 1. Isso aqui vai ficar menos 1, né? E então esse limite existe, porque a gente não usou nenhuma manipulação, então a gente não verificou nenhum caminho, a gente aplicou direto o limite, só que a gente fez algumas modificações de coordenadas. E isso é válido. E como a gente encontrou esse valor menos 1, significa que toda essa função nesse ponto é menos 1. Então, o nosso limite existe. Eu vou colocar também no Fran todos os gráficos e os limites para vocês verem e comparar os resultados. E eu acho que é isso. Acho que não tenho mais nenhum comentário a dizer. Acho que não. Então é isso. Acho que a gente terminou essa aula aqui. Próxima aula a gente vai começar a falar de derivadas parciais. E é isso. Obrigado e até a próxima aula.